Oi, boa noite, gente. Eu vim aqui novamente gravar o vídeo sobre o tema da mãe, né? Porque na hora que nós estávamos fazendo a live, a internet caiu e ficou totalmente difícil de ver a imagem e teve momentos que não deu nem para ouvir, né? Então por isso que eu vim regravar. Não vai ser igual, né, gente? Porque não é decorado, a fala vem de forma espontânea. Conforme houve as perguntas, eu fui respondendo, mas a entrega, o amor é o mesmo, tá? Então, nós vamos falar da mãe, aonde é o início de tudo, né? O início da vida. Então, essa mãe, né? Essa mulher comum que nos gerou, ela nos disse sim, né? E quando ela nos disse sim, ela nos permitiu que nós viéssemos para a vida. E só por isso, né, que a gente fala que é só por isso, mas por tudo isso, nós devemos ser gratos a ela. E ter uma grande reverência pelo sim que ela nos disse, junto com o nosso pai. Mas hoje nós vamos falar mais da mãe, né? Por ser o mês de maio, por uma homenagem às mães, né? Bom, veja, quando a mulher gera, né, tá ali esperando o bebezinho na barriga, nesse momento de gestação há uma simbiose entre a mãe e o bebê. É como se naquele momento eles fossem um só. O bebê respira através da mãe, o bebê se alimenta através da mãe. Todas as informações que a mamãe está sentindo, ela passa para esse serzinho, né? Então, se ela se alimenta com cuidado, né? Se preocupa em comer frutas, comer legumes, tomar água ou não, esse bebezinho recebe essa informação. Se essa mãe deixou de fumar, de beber, de usar drogas ou não, ela passa essa informação para o bebê. Se ela está num momento muito feliz, muito alegre, ou se ela está atravessando um momento de tristeza, de depressão, todas essas informações esse serzinho recebe. Mas segundo o Bert Helling, antes dessa criança ser gerada, né, ela já sabe que vai passar por tudo isso. E ela escolhe essa mãe. Por isso que nós dizemos que nós temos a mãe certa. Porque se eu tivesse uma outra mãe, eu não seria eu. Se você tivesse outra mãe, você não seria você. Então nós somos quem somos porque nós temos os pais certos, tanto a mãe quanto o pai, correto? Quando a mãe ganha o bebê, é cortado o cordão umbilical. Então, nesse momento, é separado a mãe do filho. Então, a partir dali, eles nunca mais vão ser um só, né? Eles passam a ser duas pessoas independentes. Só que emocionalmente, nem sempre essa separação acontece, né? De uma maneira tão saudável e tão rápida. Porque para a mãe, ela é muito difícil ela largar essa criança. É como se essa criança pertencesse a ela, afinal de contas, saiu do corpo dela, né? Então, aonde ali começa os nossos emaranhamentos e os nossos desafios da vida, né? Veja, quando nós nascemos, nós recebemos todas as informações, todas as memórias dos nossos ancestrais, não só dos nossos pais, como também dos avós, dos tios, de todas as pessoas que vieram antes, né? Nós recebemos todas essas informações. Então, muitas vezes, nós temos traumas e dores que nós nem conseguimos compreender por quê. Mas na verdade nós estamos honrando alguém lá atrás que nos deu a vida, né? Por isso que um filho, quando por algum motivo essa mãe que gerou não pôde criá-lo e ele foi ser criado por uma mãe adotiva, ele traz todas as memórias de informações
da família biológica. Mas nós também temos influência da nossa educação, né? Então, dos nossos valores. Então, nós somos a soma de tudo isso, do que nós recebemos como valores, como educação e o que nós trazemos na nossa memória, né? No nosso DNA, tanto da parte genética como das emoções, das dores, de tudo. Então, nós somos esse ser aqui, né? Com todas essas informações. Quando nós somos pequenininhos, nós amamos a nossa mãe, né? Nós idealizamos ela como perfeita, porque toda hora que nós temos medo, nós corremos para a mãe. Se nós caímos, se alguém briga com a gente, se nós estamos com fome, com frio, tudo nós recorremos à mãe. O tempo todo nós estamos mãe, 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 né? Então a gente esquece que a mãe é uma mulher comum. A gente idealiza essa mãe como se ela fosse, né, a Mulher Maravilha. A gente acha que essa mãe não cansa, que a mãe não sente frio, que a mãe não sente fome, né? Nós temos uma imagem errada, né? É uma imagem, na verdade, irreal, que jamais essa mãe vai conseguir corresponder, simplesmente porque ela é humana, né? Ela não tem como suprir tudo o que nós desejamos, porque ela é humana, né? E aí, quando nós vamos nos dando conta disso, que é quando nós vamos crescendo, começa então a ter os famosos conflitos de gerações, né? Opiniões diferentes. E muitas vezes esse filho acaba se afastando da mãe por ter dificuldade de lidar com ela, de aceitá-la como ela é. Porque ela não é boa, porque ela briga com meu pai, porque ela reclama de tudo, por isso, por aquilo. Então começam as famosas queixas. E nesse momento, quando o filho ele exclui a mãe, ele entra na desordem da ordem do amor do pertencimento, né? Onde todos têm o direito de pertencer, sendo como eles são, né? Então, quando eu consigo olhar para minha mãe e a ver, né? Eu vejo você e a reconhecer ela como um ser que ela é do jeito que ela é e tá tudo certo. Mas nem sempre nós conseguimos. Quando isso acontece, de um filho não aceitar essa mãe, porque de repente ela é depressiva, porque ela só reclama, ou porque ela é manipuladora, enfim, né? Esse filho acaba se sentindo também perdido na vida. Porque veja, quando eu nasci, eu herdei 50% da minha mãe e o outro 50% do meu pai, 50-50, né? A partir do momento que eu excluo a minha mãe, ou mesmo o meu pai, eu fico perdido, eu não sei mais quem eu sou, porque eu estou rejeitando 50% de mim. Então eu não me amo inteira, eu não me respeito inteira. Então eu perco as forças para ir para a vida. Então eu me torno aquele adulto extremamente carente, que precisa totalmente do afeto do outro. Então ele começa a responsabilizar as outras pessoas. É como se ele transferisse o afeto que ele tinha que ter da mãe para outras pessoas. Então, por exemplo, ele vai casar, né? Então tá aqui um relacionamento. O relacionamento para dar certo tem que ser duas pessoas adultas, onde as duas deixam de ser receptor e passam a ser um doador, né? Então o relacionamento fica assim: horas eu dou, horas eu recebo. E essa relação ela vai crescendo e se fortalecendo. Mas quando eu rejeito a minha mãe ou eu rejeito o meu pai, eu já não me torno tão segura de mim. E eu vou para essa relação como se eu fosse uma criança, né? Então essa relação, vejo, ela não está mais do mesmo tamanho.
Então eu entro nessa relação não como um doador, e simplesmente como um receptor. Eu só quero receber. Então eu quero ser cuidada, eu quero ser amada. Então é como se eu buscasse no meu marido o amor da minha mãe. E aí, se essa relação ela realmente está em perigo, porque ela não está no equilíbrio. E quando essa relação se rompe, essa pessoa, todas as pessoas, quando saem de um relacionamento, né, gente, elas saem machucadas, não tenha dúvida. Só que quando a pessoa ela entra numa relação excluindo a mãe, ela já entra numa relação carente. Então, quando esse relacionamento não dá certo, que parte do homem não querer mais, ela entra em total desespero. E essa dor, segundo Bert Hellinger, não é pela mãe. Desculpa, não é pelo marido, e sim pela mãe. É como se ela estivesse sofrendo de novo por perder o amor dessa mãe. Então, você vê como é forte nós termos que ter uma conexão de amor com a nossa mãe. Porque senão nós não entramos inteiro no nosso relacionamento. E também não entramos inteiro na nossa vida profissional. Somos aquelas pessoas que não finalizam tudo que elas começam. Elas iniciam a graduação, elas não terminam. Elas iniciam um curso, não terminam. Elas vão para a aula da autoescola, não terminam. Elas têm uma dificuldade de finalizar os seus projetos de vida, porque elas não se sentem totalmente confiantes. Por quê? Criança não ganha dinheiro. Criança não se relaciona numa vida dois. Criança não toma decisões. E se eu me torno uma pessoa que começa a cobrar da minha mãe, começa a idealizar, eu acabo indo para a vida da mesma postura. Eu começo a cobrar das pessoas perfeição. E aí, eu busquei no meu marido esse amor e eu não tive. Então eu vou transferir para outra pessoa, porque eu começo a ir atrás desse amor que está me faltando, porque eu não estou inteira, entendem? Aí eu vou lá e busco então do meu chefe. Então tudo que eu faço, eu vou esperar ser elogiada, eu vou esperar que ele valorize o meu esforço. Então quando isso não acontecer, eu vou ficar frustrada. Aí eu tenho um filho. Então veja, eu não consegui me realizar profissionalmente, eu não consegui me realizar nos relacionamentos, mas eu fui mãe. Então eu idealizo essa criança como centro das atenções, como se ela fosse tudo para mim. Então por causa dessa criança eu acordo todos os dias, essa criança passa a ser a minha profissão, essa criança é o motivo para eu sorrir, né? Só que enquanto ela é pequenininha, né, isso é leve para ela, ela ser o centro das atenções. Mas a partir do momento que essa criança vai crescendo e vai tendo a opinião dela, isso já não é mais leve, isso já vai se tornando muito pesado. Por quê? Ninguém quer ser a razão da felicidade do outro. Ninguém quer ter essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito pesada. Então, tu veja, essa filha, né, vamos supor que fosse uma filha, ela ganha uma proposta de emprego para morar em outro país. E é o sonho dela, conhecer outros países, tocar a vida. Mas aí ela não vai, porque ela não tem coragem de ir e deixar essa mãe, porque essa mãe vai entrar em depressão, porque se o motivo de vida, o motivo dela ser feliz, o motivo dela acordar todos os dias era em prol desse filho, e esse filho decide ir embora, essa mãe enlouquece. E aí veja, por não ser uma relação saudável, essa filha não consegue ir para a vida e fica, porque não aguenta a culpa. Só que elas não se tornam uma relação amorosa de mãe e filha.
onde ambas, ai, que bom que você ficou, então vamos ser felizes. Não, ela vira uma relação doente, porque essa filha também não cresce, também não consegue ir para a vida dela, e ela cobra dessa mãe. Ela passa a sentir raiva dessa mãe por não ter tido, por ter sido presa, né? E aí ali vira uma simbiose doente, né? Onde não é saudável. E a mesma coisa, vamos supor, se essa mãe tem um filho homem, né? E cria esse filho totalmente ali na saia dela, fazendo todas as vontades, nunca dizendo não para essa criança. Esse filho, ele cresce e também não se torna adulto. Então ele entra nos relacionamentos pela metade. Ele se torna um Dom Juan. Ele tem todas as mulheres, mas ele não consegue ser inteiro para nenhum. Então compreendem como isso pode virar realmente um problema na família, né? Uma maldição. Por quê? E tudo começou aqui, porque a mãe não conseguiu tomar a mãe dela. Então ela vira, não fica uma relação que fica só entre as duas, ela vai continuando. A mãe também não conseguiu ter uma relação saudável com os próprios filhos. Então tudo na nossa vida começa com a nossa mãe, gente. Nós precisamos olhar para nossa mãe e vê-la como uma mulher comum. E que muitas vezes, sim, pagou um preço muito alto para nos ter. E nem sempre correspondeu às nossas expectativas, mas simplesmente porque ela é humana. Nenhuma criança, por mais amada que ela seja, por mais desejada, por melhor que seja o lar que essa criança nasce, ela vai ser totalmente suprida das suas necessidades, porque os pais são humanos. E às vezes pode ocorrer de uma maneira totalmente que você nem imagina. Como, por exemplo, essa criança ela é gerada num lar onde o pai e a mãe estavam prontos para ser pai e mãe, estavam no auge do casamento deles. E aí acontece do bebê, né, tá dormindo e a mãe vai correndo na padaria, que é do lado da casa, e nesse meio tempo o bebezinho acorda, começa a chorar, a mãe não está ali, nessas frações de minutos, é o suficiente ali para causar um trauma nesse bebê, né? Para instalar um trauma de ele se sentir abandonado. Por quê? Porque o ser humano é muito complexo. Como também pode ser quando aquela criança foi deixada no jardim, ela achar que a mãe não volta mais para pegar. E ali também ser instalado um trauma. Então, nunca se sabe o que pode acontecer, né? Porque nós somos seres humanos. Então, nunca nós vamos estar totalmente nutridos. E nunca vamos poder, por mais que amamos os nossos filhos, sermos perfeitos. Porque nós vamos errar sim, e vamos errar muito. Mesmo quando nós decidimos acreditando ser a melhor decisão, nós corremos sim o risco de errar. Por isso que tanto a mãe, né, tem que ter essa consciência de que o filho não é dela, que o filho é para a vida, e o filho ter a consciência que essa mãe, apesar de amá-lo muito e de ter dito sim pela vida dele, ela não é perfeita, ela vai errar. Então, tanto a mãe como os filhos temos um aprendizado nessa vida, né? De ver isso com amorosidade. Quando nós conseguimos tomar a nossa mãe, e o que é tomar a mãe? É dizer sim para ela, para tudo?
é não abandoná-la, é não ir para a vida, não. Tomar a mãe é simplesmente ser grata pela vida, dizer sim pela vida que ela lhe deu. Mas isso não significa que você não vá para a sua vida, bem pelo contrário. Por você ter essa força, mais do que nunca você vai se empoderar para ir para a vida, para tomar decisões, para entrar num relacionamento inteira. Entende? E também, quando acontece de eu rejeitar a minha mãe e eu me apego à minha sogra de uma maneira, é como se fosse a minha mãe. Isso também não é saudável, porque a minha sogra, ela não é a minha mãe, ela é mãe do meu marido. A partir do momento que eu coloco a minha sogra como minha mãe, eu estou excluindo a minha mãe. Entendem? Então, nós temos que aprender que nós temos que estar no nosso lugar humilde. Quando eu consigo estar no meu lugar, a vida flui de todas as maneiras. Os pais, por amor, muitas vezes se intrometem na vida dos filhos. E essa atitude, por mais que seja gerada por amor, ela enfraquece o filho. Toda vez que o filho precisa crescer, o pai e a mãe vão lá e decidem por ele, é como se eles mandassem uma frase assim: filho, você não é capaz de assumir a própria vida. Por isso, nós temos que aprender a deixar os nossos filhos resolverem as suas vidas, mesmo que eles se machuquem. Porque é justamente aí, quando nós nos machucamos, quando nós caímos e conseguimos ressignificar, é que vem aquele sentimento de gratidão, de felicidade por nós termos conseguido ultrapassar e vencer os nossos desafios. E é só assim que um ser humano cresce, é só assim que ele deixa de ser um receptor e passa a ser um doador, quando ele assume as rédeas da sua vida. Veja, quando um casal, tem, por exemplo, vou botar um pouquinho mais baixo, um casal, ele tem, por exemplo, uma filha mulher e também um filho homem. Quando nasce, essa filha mulher, ela é a princesinha do pai. O filho homem é o princesinho, é o príncipe da mãe. Tudo bem. Só que chega um certo momento e a filha mulher tem que voltar novamente para a esfera da mãe e o filho homem para a esfera do pai. Por quê? Porque nós só aprendemos a ser mulher com outras mulheres e nós só aprendemos a ser homens com outros homens. Se isso não acontecer, essa menina, ela vai para a vida, para os relacionamentos, atrás de um príncipe encantado. E ela não entra numa relação adulta, ela entra numa relação como um receptor. E a mesma coisa com o filho homem. Entendem? Então, tudo na nossa vida, ela tem que ter a ordem. Por isso que o Bertin Helling fala, muito mais que o amor é a ordem. Se nós respeitamos a ordem, a nossa chance da nossa vida fluir, ela é muito maior. Então, o primeiro passo disso é nós honrarmos quem nos deu a vida. E deixar com eles o que é deles. O casamento deles, a profissão deles, a forma como eles administraram a vida. Porque nós não podemos resolver nada de quem é maior do que nós. Nós não temos força para isso. Então, nos cabe apenas tomar a nossa vida e fazer diferente por amor a eles. Não porque somos melhores, mas por amor.
E então, para finalizar, né? O quando acontece dos nossos pais ficarem idosos e precisarem dos nossos cuidados. O que nós temos que fazer? Se nós cuidarmos dos nossos pais como se fossem os nossos filhos, nós estamos perdendo a nossa força e tirando a força deles também, porque nós estamos entrando numa desordem natural das coisas. Nós temos que aprender a cuidar dos nossos pais como filhos, como filho deles, né? E muitas vezes nós precisamos confiar nisso, né? Quando eu tenho que, por exemplo, que trocar minha mãe, dar banho na minha mãe, porque ela não tem mais condições de fazer sozinha, ainda assim é como filha. Eu dou banho na minha mãe, eu troco a minha mãe e depois eu digo: a minha força vem de você. Eu só tô dando conta desse destino porque a minha força vem de você. Nesse momento, você devolve a força para sua mãe e você fica apenas com o que é seu. E as coisas vão se resolvendo naturalmente quando nós respeitamos a ordem. Então eu acredito que tenha sido isso, né? Que era a mensagem que nós queríamos deixar. Deixa eu ver se tem alguma coisa, né? O que nós queríamos trazer hoje para vocês era o que significa, né? Tomar a mãe,